Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, antes de começar o estudo desse vídeo, eu gostaria de ler 2 versículos antes, porque eu sei que o conteúdo desse vídeo vai desagradar muita gente. Então, para vocês entenderem um pouquinho, olha só, o primeiro versículo está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É exatamente isso, é não agradar a homens, mas agradar a Cristo. O segundo versículo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agradássemos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então olha só, temos que falar para agradar a Cristo e agradar a Deus, porque é assim que Ele prova o nosso coração. E o conteúdo deste vídeo não é para agradar a homens, mas sim para expor a palavra como ela está escrito. Então, para a gente iniciar o estudo desse vídeo, vamos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então olha só, Adão coabitou com a sua mulher e teve um filho chamado Sete. Eu quero atentar para essa palavra, coabitou. Aí ainda não tem muito a ver com o casamento, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 29, versículos do 20 ao 23. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. A estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Pessoal, novamente essa palavra coabitaram. Aí é aquela passagem que Jacó é enganado por Labão, onde ele entrega a sua filha mais velha ao invés de Raquel, a quem Jacó amava. Não é a história que eu quero entrar em detalhe aqui. Mas por que Jacó trabalhou para Labão 7 anos de graça? Porque naquele tempo a mulher era uma propriedade do pai dela. Então, o homem que quisesse casar com uma mulher, ele teria que pagar um tributo ao pai dessa mulher, no caso da virgem, se ela fosse virgem. Então, Jacó, sem ter dinheiro, ele trabalhou para pagar. Esse foi o pagamento de Jacó. Ele trabalhou 7 anos para pagar por Raquel. Então, ele coabitou com Lia. Nesse momento, ele se casou com Lia. E aí depois sabemos que ele vai trabalhar mais 7 anos para Raquel, mas é como eu disse, não é a história que eu quero entrar aqui. Vamos lá para Gênesis agora, capítulo 38, versículos do 14 ao 18. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timná, pois via que Sela já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-o Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E novamente vemos aí a palavra coabitar. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então olha só, ele coabitou com ela e ela concebeu dele. Essa história é uma história muito interessante, mas como eu falei, não é a história que eu quero tratar aqui. Então se vocês quiserem ler ou se quiserem pedir para trazer em um outro vídeo, eu até trago. Mas não é a história que eu quero tratar aqui. Números, capítulo 31, versículos 17 e 18.
Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Então, olha só, as mulheres que não haviam se coabitado com homens, eles deixaram vivas, e aquelas que haviam coabitado, eles mataram. Essa história também é uma história muito interessante, eu não quero entrar em detalhes da história aqui, mas vamos lá. De novo, vemos a palavra coabitar. Naquela época, a virgindade era muito preservada, porque o casamento era justamente esse. Era quando o homem se tornava uma só carne com a mulher, quando eles perdiam, então assim, quando a mulher perdia a virgindade, que coabitava pela primeira vez com o homem, então ele se casava com ela. Aquelas que já haviam coabitado, elas já haviam se casado com outros homens. Portanto, o homem que casasse ou que coabitasse com uma mulher que já era casada, isso era adultério. É por esse motivo que a virgindade era muito preservada naqueles tempos. Deuteronômios 22, versículos do 13 ao 15. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela e a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. Então, olha só, até naquele tempo havia golpes, só que nesse caso o golpe do homem. Se o homem achasse que ela não era virgem, então ele a acusava, mas para poder fugir assim do casamento, porque o ato de coabitar é que seria o casamento. E o fato de ter um banquete e o pai entregar a filha ao marido para eles coabitarem, isso seria uma cerimônia em que vai se tornar o casamento lá no futuro, que seria o casamento que as igrejas, que a religião, eles realizam hoje. Mas calma aí que nós já vamos chegar nessa parte. Naquela época havia uma lei que se chamava Lei do Levirato. A mulher que era casada e que o marido viesse a morrer e ela não tivesse filhos, então essa lei fazia com que essa mulher se casasse com o irmão daquele marido, para que o primeiro filho então fosse considerado do falecido, para que ele assim continuasse a sua descendência. Essa lei se chamava Lei do Levirato. Naquele tempo também era muito comum os homens deixarem as mulheres por pequenos problemas, por simplesmente elas queimarem a comida ou derrubar o vinho do homem. Então eles as deixavam, e nesse caso a mulher não tinha outra opção a não ser morrer sozinha ou virar prostituta. Por esse motivo Moisés então ele cria o divórcio, mas também que não é nada simples. O homem, para divorciar da mulher, ele teria que pagar um tributo também e anunciar assim que ela estava livre. Mas eu não quero entrar nesse detalhe também, pode ficar para um outro vídeo. Então, a mulher que era largada sem o divórcio, o homem que casasse com ela, isso seria tido como adultério. Então, outro homem não poderia se casar com essa mulher. Por isso que isso era um grande problema naqueles tempos. Então aí fica uma grande pergunta: o que é o casamento de fato? Então vamos lá para a época já de Jesus, o que o próprio Jesus fala sobre o casamento. Vamos lá para Mateus capítulo 22, versículos 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Olha só, então por que Jesus fala que na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, são como os anjos no céu? Porque o casamento, ele é terreno, ele é apenas aqui desse mundo, ele é algo para os seres humanos terem aqui nesse plano. O casamento, ele é uma questão de escolha. Isso mesmo, é uma escolha. A pessoa escolhe se ela quer casar ou não. E vemos isso na própria Escritura. O próprio apóstolo Paulo, ele ensina isso. Como podemos ver em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9.
E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, olha só, ele fala que é melhor casar do que viver abrasado. Muitos hoje pegam essa palavra abrasado e levam para um contexto de amigado, o que não tem a ver, não é esse sentido. Abrasado significa arder em desejos. Paulo está dizendo que é melhor a pessoa não casar, porque assim ela se entrega para o evangelho, para as coisas de Deus inteiramente. Mas se ela não consegue conter os desejos de ter uma relação, então que se case. É melhor casar do que ficar ardendo em desejos. E nesse caso a pessoa casando, ela se entregaria para o marido ou para a mulher e também para as coisas de Deus. Agora, olha só como o casamento aqui nesse plano é algo que acontece, é algo natural que vai acontecer com o homem. Isso é algo natural, é uma questão de escolha dele e que vai acontecer naturalmente. Vamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, olha só, o homem vai chegar a um determinado momento em que ele vai deixar o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. E a mulher é a mesma coisa, ela vai deixar o pai e a mãe e se unir ao homem, se tornando então uma só carne, sendo um. E é nesse momento que se cria a família. O casamento é uma questão de escolha. A Bíblia nos dá relatos, nos ensina de como fazer a melhor escolha para assim ter uma família, para criar uma família. A Bíblia, as Escrituras, ela nos ensina este sentido, que o casamento é uma escolha. Na religião hoje se inverteu os valores do casamento, pois se é ensinado também que as pessoas não devem ter relações antes do casamento, jogando a responsabilidade do casamento para a cerimônia. Isso mesmo, aquela cerimônia que nós vimos lá atrás com Jacó, aquele banquete que Labão fez e reuniu as pessoas para dar Lia a Jacó. Aquilo era uma cerimônia. Hoje, se é ensinado que não se deve ter relação antes do casamento, mas vimos que na Escritura a própria relação, o ato de coabitar é o casamento. Tanto que hoje se fala em cerimônia de casamento, mas o casamento acontece na lua de mel, onde o noivo e a noiva eles se coabitam e ali se tornam uma só carne. Ali aconteceu o casamento e não na cerimônia. Só que hoje os religiosos, hoje a religião, as igrejas, eles inverteram os valores do casamento, tirando o valor do ato de coabitar para colocar numa cerimônia, numa tradição de homens. Com isso, a própria virgindade foi desfavorecida. Se desprezou então a própria virgindade, visto que hoje as pessoas não se importam com isso, não se importam com a virgindade, que era muito preservada naqueles tempos. Hoje na igreja a pessoa vai para a igreja e ela já tem relação com uma outra pessoa, mas ela esquece isso e conhece uma outra na igreja. Portanto, ela conhece e começa a fazer tudo certo e casa com essa pessoa. Muitos casamentos dão certo e outros não dentro da igreja, porque ela já vem de relações que provavelmente ela se casou com uma outra pessoa e ao fazer isso, ela está cometendo adultério sem saber, achando que está fazendo a coisa certa, mas que na verdade não está. Então é necessário entender cada ponto das escrituras para saber o que está fazendo. Hoje as pessoas acham que o casamento ele é entrar de vestido de noiva, entrar na igreja com a trilha sonora, o pastor abençoar, mas isso não tem nada a ver, isso é uma tradição de homens. Na verdade não precisa nem da bênção do pastor, do padre, pois nós já fomos ungidos com o Espírito Santo para poder fazer essa escolha de casar com aquela pessoa que nós escolhemos. Nós já fomos abençoados com o Espírito Santo, a sua escolha já foi abençoada por Deus. Deus ele já abençoou a sua escolha, você só tem que fazer a escolha de maneira correta, seguindo as Escrituras. Não precisa de uma bênção de um pastor ou de um padre.
Na verdade, isso é uma tradição que começou lá no ano de 1837 com a Rainha Vitória. Ao completar os 18 anos, a Rainha Vitória ela herdou o trono e a partir dali ela pediu a mão do seu primo em casamento, o seu primo mais novo. Foi a primeira vez que uma mulher pediu a mão de um homem e por amor, porque antes disso o casamento ele era de puro interesse econômico e financeiro. E quem escolhia eram os pais. Os pais escolhiam o noivo e a noiva. Então, a partir desse momento, a Rainha Vitória ela pediu para os alfaiates que ela havia contratado para fazer um vestido. E aí que se iniciou a tradição do vestido de noiva, o vestido branco. Antes desse casamento da Rainha Vitória, se casavam com qualquer roupa de qualquer cor e que usavam até em outras ocasiões. Mas a Rainha Vitória trouxe essa tradição do vestido de noiva, do vestido branco. E não só o vestido, ela também, ao entrar na igreja, ela trouxe a tradição de fazer a troca das alianças, exatamente que não existia antes do casamento da Rainha Vitória. Ela trouxe também essa tradição de fazer a troca das alianças. E não parando por aí, com o casamento da sua filha também, a Princesa Vitória, ela pediu para os músicos criarem uma trilha sonora para o momento em que ela entrasse como noiva no casamento. Então daí se criou a trilha sonora de casamento que vem até os dias de hoje e que é muito comum. Então essas coisas, esse tipo de cerimônia é uma tradição de homens. É errado fazer? Não, não é errado. Só que muitas pessoas não vão ter condições de realizar esse tipo de cerimônia. Portanto, um casamento no cartório ele é muito mais importante do que esse tipo de cerimônia. Porque o casamento do cartório ele regulariza a questão dos nomes, ele regulariza o estado civil de solteiro para casado, também no caso de falecimentos, a questão de pensão ou algo do tipo de auxílios do governo. Então o casamento no cartório e o ato de coabitar é que seriam os verdadeiros valores do casamento. A cerimônia ela não é o casamento, não que não precise ser realizado. Pode sim, quem tem dinheiro deve ir fazer uma grande cerimônia, só que nem todos vão ter condições para isso. Um grande problema da religião é que a religião, os pastores, os religiosos, eles criaram um Deus para trabalhar a favor deles, colocando na cabeça das pessoas que as pessoas têm que esperar Deus preparar uma pessoa para ela e assim que preparar, ela deve orar e testificar para ver se realmente é aquela pessoa esperando uma confirmação de Deus. Só que a realidade é outra totalmente diferente. Algumas pessoas não vão chegar a casar, elas não vão chegar a se casar. Outras vão até se casar, só que por algumas coisas que vão ocorrer na vida dessa pessoa, ou vai ter falecimento pela parte da mulher ou pela parte do marido, e essa pessoa ela não vai chegar a ter um filho, ela não vai chegar a constituir uma família. E às vezes vai acontecer dessa pessoa já ser até de idade e não conseguir casar novamente. E aí ela vai ter os sobrinhos como filhos. Bom, eu estou falando isso porque tem alguns casos na minha própria família, que eu sei que você que está assistindo esse vídeo também deve ter alguns casos como esse na sua própria família. E é como eu falei, a religião ela faz com que Deus trabalhe para ela, porque a religião faz com que as pessoas vá até um templo, servir a Deus ali, cultuar a Deus ali, para que Deus abençoe a vida dessa pessoa, para que Deus cure essa pessoa, para que Deus faça um milagre na vida dessa pessoa, para que Deus dê uma casa, um carro, prospere a vida dessa pessoa. E a realidade é outra, totalmente diferente. Cristo ele veio para nos ensinar o amor ao próximo. A realidade é que nós devemos amar ao próximo, nós devemos curar o próximo, nós devemos trazer o milagre para o próximo, nós devemos pensar no próximo. Porque há muitas pessoas que não vão ter as mesmas condições. Há pessoas que hoje de cadeira de rodas, que vendem bala no semáforo,
Há homens que não têm as duas pernas, que trabalham como servente de pedreiro. Há mulheres que não têm os dois braços e que dirigem carro, que abre a porta com o pé, que lavam a louça com o pé, que cuida da família, que cuida dos filhos sem ter os braços. Então é uma questão que diverge muito. E as pessoas às vezes não param para pensar que Deus não está preocupado em preparar uma pessoa para ela, em confirmar orações de que aquela pessoa seria a pessoa certa, porque o casamento é uma questão de escolha. A pessoa deve amadurecer e aprender a fazer esse tipo de escolha que não cabe Deus fazer pela pessoa. Deus está preocupado em tornar a pessoa uma pessoa melhor, para que ela venha a fazer algo para as outras pessoas, servindo outras pessoas, levando cura, milagres para outras pessoas. Um estilo de vida diferente, levando Jesus para a vida dessas pessoas. Hoje há muitas pessoas que vivem mais no hospital do que na própria casa. Pessoas que estão internadas, esperando transplante. Há pessoas que nem sequer vão chegar a se casar, terem filhos na vida. Portanto, nós devemos amar uns aos outros e pensar nas condições uns dos outros. E a igreja criou um Deus onde as pessoas se tornaram egoístas, pensando só nelas, achando que Deus tem que trabalhar somente para elas. Pastores então se dizem líderes e mestres, reverendos, padres, quando o próprio Jesus falou para não chamar ninguém de mestre, ninguém de guia, porque um só é o guia, Cristo. Ele é o guia, não há outro guia, não há outro intermediário entre Deus e o homem a não ser Jesus. Então você não precisa da bênção de um pastor para poder casar. Você não precisa da bênção de um padre. Você tem que amadurecer e fazer a sua escolha. E ser fiel a essa escolha, ser fiel a Deus, ser fiel a Cristo que morreu na cruz para você. E amar uns aos outros. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha o que o próprio Jesus fala em Marcos capítulo 7, versículos do 6 ao 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então olha só, hoje, visto que alguns pastores em algumas igrejas não deixam nem algumas mulheres casarem de branco porque não são virgem mais. Só que isso tudo tem um porém também. Eis que tudo se fez novo em Cristo. Aquele que está em Cristo, eis que nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Portanto, se você tem Cristo como mediador, ele já ungiu você com o Espírito Santo, ele já abençoou a sua escolha. Faça a escolha certa, amadureça, ame o próximo e ajude a levar Cristo ao mundo, ajude a levar bênçãos uns para os outros, milagres, curas, e não ficar só para você dentro de um templo, dentro de 4 paredes, pois Cristo nos chamou para a liberdade e não para voltarmos aos rudimentos que era da lei de Moisés. Bom, galera, então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês através desse vídeo. Eu sei que muitos não vão gostar dessa mensagem, mas se você gostou, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!